Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Ser Igreja. Eu já falei aqui sobre confiar em Deus, ter fé, perseverar, aguentar firme. E hoje eu vou falar sobre lembrar de Deus, mas num contexto diferente, no sentido de recordar das coisas que Deus fez na sua vida e na vida dos outros. Porque a nossa fé é constantemente abalada pelas coisas que acontecem no dia a dia. Notícias ruins, expectativas que não são correspondidas, planos que vão por água abaixo, pessoas que nos decepcionam, os nossos próprios erros e faltas. São muitas as coisas que podem nos abalar e enfraquecer a nossa fé. E mesmo que você seja uma pessoa que sempre se alimenta bem espiritualmente, sempre exercita seus músculos espirituais e procura estar em boa forma espiritual, ainda assim, em algum momento, sua fé pode ser abalada. E aí o que você faz? Eu já falei da receita do rei Davi, lá de 1 Samuel 30, versículo 6, quando ele ficou profundamente angustiado porque os seus homens falavam em apedrejá-lo, mas Davi se fortaleceu no Senhor. Ele foi buscar sua força no Senhor, não ficou considerando a situação, porque a situação dele era muito ruim. Davi tinha saído para uma guerra e quando voltou para Ziclag, que era a cidade onde ele estava morando na época, os amalequitas tinham atacado a cidade, incendiado e levaram todos os prisioneiros, jovens, mulheres, idosos. Não mataram ninguém, mas levaram todas as pessoas. Os soldados dele encontraram a cidade destruída, viram que as mulheres e filhos deles tinham sido levados como prisioneiros, inclusive as duas mulheres de Davi. Aí eles choraram muito até não terem mais forças e depois resolveram apedrejar Davi. Mas ele se lembrou de Deus no meio da sua angústia. Inclusive escreveu mais tarde o Salmo 18:6, na minha angústia busquei o Senhor e do seu templo ele ouviu a minha voz. Então buscar a Deus e se lembrar dele nos momentos de dificuldades, nos momentos de angústia, nos momentos de decepção, é a receita para a nossa sobrevivência diária. Eu sei que nós não ficamos angustiados todos os dias, mas quando ficamos, temos a solução. Se você se alimenta bem espiritualmente, fortalece a sua fé, renova a sua visão da realidade espiritual, então muitas vezes fica mais fácil lembrar o que fazer, porque você tem o costume de sempre buscar a Deus. Quando vem um momento difícil, você faz o que sempre faz e funciona. Mas se a sua vida é ocupada, muito atarefada, você não consegue ter aquele tempo de qualidade com Deus todo dia para se fortalecer nele, então quando passa um perrengue, precisa se lembrar do que é que você tem que fazer. No livro de Juízes, conta a história do Gideão, aquele sujeito que foi lutar contra um exército enorme de midianitas, só com 300 homens, e ficou quebrando vasos de barro, gritando, balançando tochas, tocando trombeta no meio da noite. Lembram dessa história? Ela está no livro de Juízes, capítulo 6 a 8. Eu já contei aqui. Lá fala que depois que Deus livrou os israelitas dos seus inimigos, eles abandonaram Deus e foram adorar deuses pagãos. Juízes 8:34 conta que os filhos de Israel não se lembraram mais do Senhor, seu Deus, que tinha livrado eles das mãos dos seus inimigos. Aí eles abandonaram Deus e acabaram se metendo numa confusão com outros novos inimigos. E por isso andar perto de Deus e se fortalecer nele cada dia é o que te ajuda a aguentar as provas e dificuldades que encontramos sempre. E muitas vezes até te livra de vários problemas que você poderia encontrar, mas porque anda perto de Deus, eles são evitados. Mas se vier algum momento mais angustiante na sua vida, então você precisa buscar na sua memória tudo o que Deus já fez por você, todas as demonstrações do amor dele por você, da presença dele na sua vida. Eu faço isso. Tento me manter sempre conectado com Ele, lendo, conversando com Deus, louvando, orando, tentando colocar Ele em tudo na minha vida.
tenho muitas expectativas, muitos planos, e quando encaro uma dificuldade, Ele me ajuda e me dá força para vencer. Mas se alguma coisa maior dá muito errado, e eu sou pego de surpresa com uma tristeza inesperada, uma decepção mais forte, na hora eu fico abalado, sem entender o que aconteceu e sem ver a razão daquilo na minha vida. Mas aí eu começo a lembrar dos momentos difíceis que eu passei lá atrás e como Deus estava do meu lado. Me lembro de todas as vezes que Ele me ajudou, de todos os milagres que Ele fez, todas as demonstrações do amor dEle por mim e pelos outros também. E aí, quando a minha memória é renovada com esses pensamentos, a dificuldade diminui na hora. A angústia desaparece, a incerteza é substituída pela fé e eu consigo enxergar melhor a mão de Deus na minha vida, mesmo no meio de toda aquela decepção. Porque nós precisamos lembrar que nada do que acontece no mundo pega Deus de surpresa. Eu falei disso no vídeo sobre o medo, 2 anos atrás, citando a pandemia. Eu disse que ela não pegou Deus de surpresa. Deus sabe de tudo o que vai acontecer e tudo tem que ter a permissão dEle para vir na sua vida. E Ele tem uma razão para tudo. Como eu li na última live sobre autoestima, no Salmo 139:16, todos os dias que Deus me deu para viver já estavam escritos no seu livro antes de eu existir. Então tudo que você passou nessa vida e que ainda vai passar, já estava escrito no livro de Deus, bem antes de você nascer. Ele já sabe, e sabe como te ajudar a passar, e sabe bem o que vai trazer através daquilo que você tem que passar. Porque Ele não é o Deus do desperdício, o Deus do acaso, Ele é o Deus da criação, da renovação e da vida. Quando Neemias estava trabalhando na reconstrução do templo ao redor de Jerusalém, os inimigos de Israel não queriam que a cidade fosse reconstruída. E o muro era o começo da reconstrução. Então eles estavam sempre ameaçando os trabalhadores e tentando desencorajá-los. Eu contei essa história na live A Lição de Neemias, que é o 3º vídeo da série Não Desista. Muito boa série, vale a pena rever. Então o que Neemias fez para encorajar o povo e frustrar as tentativas dos inimigos de desanimá-los? Ele reuniu todo mundo e falou assim, Neemias 4,14, lembrem-se do Senhor, grande e temível, lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas mulheres e por suas casas. Ele falou, lembrem-se do Senhor, da grandeza dele. Aí o povo se lembrou de quem é Deus, ficou encorajado de novo, voltou ao trabalho e o muro foi reconstruído. Foi o começo da reconstrução de Jerusalém. E lá em 1 de Crônicas 16, quando Davi trouxe de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, ele colocou ela na tenda que Moisés tinha mandado fazer, porque naquela época não existia o templo ainda, e Davi abençoou o povo, repartiu para todos um pedaço de pão, um bom pedaço de carne, bolo de passas, e cantou um salmo de ação de graças ao Senhor. Ele falou, busquem o Senhor e o seu poder continuamente. Lembrem-se de todas as maravilhas que Ele fez e das palavras da sua boca. Esse é o segredo, lembrar-se de Deus, tentar manter a nossa mente firme nele e sempre ficar relembrando todas as coisas que Deus fez nas nossas vidas e tudo o que Ele nos ajudou a passar e a superar, de como Ele nos trouxe até aqui. Eu lembro quando eu era adolescente lá atrás e pensava, nossa, no ano 2000, naquela época o ano 2000 era um futuro distante de filmes de ficção, e eu pensava, nossa, eu vou estar velho, com 38 anos, nem imaginava quanto mais eu ia viver, nem fazia ideia de tudo que Deus ia trazer na minha vida, todas as transformações, todos os milagres, todas as dificuldades, todas as vitórias sobre as dificuldades que eu passei, porque cada um de nós está aqui
porque passou por muito. Alguns ainda estão passando, outros vão passar mais, mas o certo é que Deus está sempre do nosso lado, nos ajudando a passar. Uma vez, o escritor Mark Twain estava saindo de uma reunião na igreja com um amigo e estava caindo uma chuva muito forte, aquela chuva pesada. Um amigo dele virou e perguntou: "Você acha que vai passar?" Mark Twain olhou para ele e respondeu: "Sim, sempre passa." E é assim que nós temos que enxergar as nossas aflições, as nossas dificuldades, as coisas que nos angustiam, elas sempre passam. No lindo Salmo 42, que diz lá no versículo 1, "A minha alma suspira por ti, ó Deus", e no 2, "Minha alma tem sede do Deus vivo", lá no versículo 6 fala que "Quando dentro de mim minha alma está abatida, eu me lembro do Senhor." Ficar lembrando de Deus é o remédio para a alma abatida, para o espírito angustiado, o coração apertado. Porque não existe nada nesse mundo que seja maior que o nosso Deus. E se nós somos dele, o que pode nos abater? Como diz Romanos 8,31, "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" No Salmo 77 tem um clamor a Deus que é assim, vou ler alguns versículos. "Clamei ao Senhor com a minha voz e ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da minha angústia, busquei o Senhor sem descanso. Me lembrei de Deus, comecei a meditar, meu espírito desfalecia. Pensei nos dias passados e me perguntei, será que Deus me rejeitou para sempre? Então comecei a lembrar das coisas que o Senhor fez e me lembrei das suas maravilhas. Lembrei das obras das suas mãos e de todos os seus grandes feitos e pensei, os caminhos do Senhor são santos. Ninguém é tão grande como o nosso Deus. Só o Senhor faz maravilhas e mostra aos povos o seu poder." Quando o profeta Jonas resolveu desobedecer a Deus e fugir da presença dele, descobriu que não existe lugar para fugir de Deus. Como Davi tinha explicado antes, no Salmo 139, de 7 a 12, "Para onde eu poderia fugir do seu espírito? Para onde escaparia da sua presença? Se subir até os céus, o Senhor está lá. Se eu descer até a sepultura, também lá o Senhor está. Se voar com asas até o pôr do sol e morar na extremidade do mar, ali também o Senhor vai me encontrar. Mesmo que eu diga para as trevas me encobrirem, verei que nem elas são tão escuras para o Senhor, porque para ele as trevas são luz." Então o Jonas se meteu numa enorme enrascada tentando fugir de Deus, acabou engolido por um enorme peixe, ficou ali 3 dias e 3 noites, e sabe como ele conseguiu sair? Em Jonas 2, ele diz, "Quando a minha alma desfalecia, eu me lembrei do Senhor, e subiu até ele a minha oração." Aí o Jonas falou, "A salvação vem do Senhor." Quando o Jonas parou de se rebelar e entendeu que tinha se metido na maior enrascada da sua vida, buscou a Deus no meio do seu desespero, quando ele se lembrou de Deus e reconheceu que é de Deus que vem a salvação e não do Jonas, aí Deus mandou o peixe vomitar ele na praia da cidade para onde Deus tinha mandado Jonas pela primeira vez. E muitas vezes isso acontece conosco, nós temos vontade nenhuma de seguir aquilo que Deus tem para as nossas vidas e aí decidimos fazer o que nós queremos e Deus sempre deixa. Mas quando Ele tem algo importante para nós, Ele tenta nos convencer a realizar aquele algo. Mas se ainda assim nós recusamos, pode ser que Ele tente ser mais persuasivo. E Deus pode ser bem persuasivo quando Ele quer. Algumas pessoas podem achar isso ruim, falar, mas Deus está me forçando a fazer o que eu não quero. Na verdade, se você conhece mesmo Deus e sabe quem Ele é, e que é Ele que sabe o que é melhor, você deveria se sentir honrado por ter sido escolhido por Deus para ser usado por Ele. Mas se mesmo assim você resistir a Ele,
Ele vai deixar você fazer o que quer, ele vai buscar outra pessoa mais disponível. O problema é que você pode se achar na situação daquele versículo do Salmo 106,15. Concedeu o desejo do seu coração, mas fez definhar a sua alma. E é pesado isso. Por isso é importante ter sempre consciência que Deus sabe o que é melhor. E que Ele sabe o que está acontecendo. E se Ele sabe o que é melhor, e mesmo assim está permitindo alguma coisa que não achamos boa nas nossas vidas, no que é que nós devemos nos apoiar? Na nossa percepção do que gostamos ou na verdade que Deus sabe o que é melhor? Afinal de contas, Ele é que é Deus, não você. Por um lado, é até melhor, porque os nossos problemas que nos incomodam tanto não são nossos, são dele. Mesmo aqueles que você arrumou sem autorização dele. Ah, mas como assim? Quando seu filho arruma um problema, esse problema é seu, porque você é pai. E Deus pensa assim. É claro, não podemos usar esse conceito para ficar arrumando problemas e jogando nas costas de Deus para Ele resolver. Deveria ser o contrário. Sempre chegar para Deus e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mas o ser humaninho, egoísta, cheio de ideias próprias, normalmente não pensa assim. Mas isso não limita Deus. Se Ele pretende te usar, Ele vai usar. Se não conseguir, Ele tenta de novo. Deus não desiste tão fácil. Mas normalmente Deus tem uma tática infalível. Ele coloca no seu coração o desejo de fazer aquilo que Ele precisa que você faça. Assim você vai fazer para Deus, achando que foi ideia sua, e ainda vai se gabar com Ele. Veja, Deus, o que eu fiz para você. Como um martelo que vira para o dono que está segurando e diz: olha só o prego que eu acabei de pregar, viu como eu sou bom nisso? Mas na verdade é Deus que está realizando coisas na sua vida e te usando para realizar coisas para Ele. E nesse relacionamento nós aprendemos a conhecê-lo melhor e a esperar mais dele. E quando as coisas não saem como nós esperamos, podemos nos lembrar dos bons momentos juntos, das coisas que Deus fez nas nossas vidas e do que Ele realizou através de nós e das coisas que vimos Ele fazer na vida dos outros. E aí lembramos de quem é o nosso Deus. E quando passamos a conhecer Deus melhor, podemos colocar Ele do lado do nosso problema angustiante e comparar o tamanho do problema com o tamanho do nosso Deus. Aí fica mais fácil avaliar a situação e ter fé de que venha o que vier, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e não importa quem acredita ou não. Deus é Deus independente de quem o segue, de quem acredita nele ou não. E você dele, independente do que esteja passando hoje ou não, quer você sinta insegurança, medo, angústia, ou qualquer outro sentimento que não seja fé e confiança, Deus continua sendo Deus e cuidando de você. Se você consegue perceber isso e sentir a presença dele na sua vida, ótimo. Se não consegue, não seja levado pelos sentimentos. Busque na sua memória todas as vezes que Deus esteve presente na sua vida, todas as vezes que Ele te amou, te confortou, cuidou de você com carinho, não olhou para os seus defeitos e como Ele te trouxe até aqui. No Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, que fala sobre a palavra de Deus, diz no versículo 52, me lembro das tuas palavras antigas, ó Senhor, e nelas eu encontro consolo. Podemos nos fortalecer e ser consolados com as palavras de Deus e com as memórias dele nas nossas vidas. Então lembre de Deus. Lembre dele com carinho, com amor, com admiração, com confiança e com aquela expectativa de que um dia você vai viver muito mais perto dele. Jesus separou um lugar para você na casa dele e vai te levar para lá quando sua vida aqui na terra terminar.
Pensar no céu também é uma boa receita. Se você tem uma boa ideia de como vai ser lá, é um pensamento bem fortalecedor. Se não tem, pense no que te fortalece e te encoraja. Mas pense em Deus e no que Ele fez na sua vida até agora. Tenha sempre uma boa expectativa de mais coisas maravilhosas que Deus vai fazer ainda na sua vida. Porque afinal de contas, você é dele e Ele te ama. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.